Olá, meus caros, professor Sérgio Nunes, vamos dar continuidade a esse curso. Professor, o que nós veremos na aula de agora? Veremos as carreiras militares no estado de Tocantins, porque nós não temos só uma, nós temos mais de uma, ok? Você precisa saber as peculiaridades de cada uma dessas carreiras, ok? Então vamos aqui, acompanha comigo na tela, por gentileza. Vamos lá. Meus queridos, as carreiras do militar tocantinense. Onde você vai encontrar? Vamos começar, claro, obviamente, pela Constituição do Estado, que é de 89, artigo 13, ok? Muito bem. Antes disso, porém, eu gostaria que você acompanhasse comigo uma importante alteração que nós tivemos na topografia da Constituição Federal, não estadual, mas sim federal, porque é dela que emana todo o resto, não é isso? Olha só, senhores, a seção 3, tá? A seção 3, não é? Que tratava dos servidores dos militares, os servidores militares, mudou em 98. Com a emenda constitucional, isso aqui teve algumas implicações jurídicas, importantíssimas, inclusive. Eu gostaria que você prestasse atenção. Olha bem o nome dessa seção: dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, ok? Isso significa dizer o quê, professor? Significa dizer, senhores, que o Constituinte Reformador, ele transformou esta seção aqui, especificamente, em uma seção que trata de quem? Apenas e exclusivamente de militares. E militares federais e estaduais? Estaduais, obviamente, né? Nós vamos falar disso aqui agorinha. Já falamos em aulas anteriores a respeito da natureza jurídica dos militares estaduais. Só retomando para você. Pessoal, o que, que diz o artigo 42 da Constituição? Só lembrando para você, tá? Isso aqui é a Constituição Federal de 88. Fica ligado aí, fica atento. O artigo 42, no seu caput, diz o seguinte: ó, os membros das polícias e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia, eu gostaria que você sublinhasse hierarquia e disciplina, porque essas são as bases, são as vigas mestras, tá? A exemplo de uma casa, hierarquia e disciplina são as vigas, são as bases de sustentação das organizações, das instituições militares estaduais. Sem elas, nós não vamos falar em instituição militar, não tem como, tá? Essas são as bases, aqui já diz, ó, é a base, não sou eu que estou dizendo, é a base, né? As instituições são organizadas com base na hierarquia e disciplina, ok? São militares dos estados, minha Nossa Senhora, meu Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus, o que que eles são? São militares. Alguém aqui falou em servidores? Não, militares. Eles são militares. De onde? Dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, senhores. Vamos avançando aqui. Por que que eu falei isso aqui para você? Você se recorda que nós falamos sobre a natureza jurídica. Vamos retomar isso aqui porque eu acho importante demais. Natureza jurídica do militar, né? Do agente militar. Nós falamos disso. Eu gostaria que você visse aqui o parágrafo 1º, tá? O parágrafo 1º vem dizer o seguinte: aplica-se aos militares dos estados, novamente, né? Militares dos estados, não fala em servidores, gente, pelo amor de Deus. O Constituinte não ia retirar a palavra servidor dessa seção de graça à toa, simplesmente porque ele não acha bonito. Não, teve um porquê, teve um propósito, e esse propósito é porque, a partir de 98, com a emenda 18 de 98, os agentes militares deixaram de ser servidores, passaram apenas a ser agentes militares, conforme nós mostramos em aula anterior e vamos revisar hoje. Militares dos estados, Distrito Federal e territórios, além do que vier a ser fixado em lei. Aqui é que está, senhores, olha só que interessante, além do que vier a ser fixado em lei. No estado de Tocantins nós temos várias leis, vamos estudar neste curso, tá? A principal delas, você sabe que é a Lei 2.578 de 2012, que nada mais é do que o nosso estatuto, do qual nós comentamos em coautoria com o Coronel Barbosa. Temos um livro sobre esta lei, que é a principal. Eu costumo dizer que é a espinha dorsal do ordenamento casernal do Tocantins, ok? Além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 2º, do artigo 40, nono, ok? Olha que interessante que o artigo 37, que trata a respeito da administração pública, do servidor público, mais especificamente, não está aqui. Por quê? Porque o militar não é servidor, senhor, pelo amor de Deus. E do artigo 142, parágrafo 2º, inciso 3º. Esse artigo 142, se você não leu, se você não viu ainda, ele trata de quê? Ele trata dos militares federais. Olha que beleza, hein?
militares federais. Então, assim, a partir de 98, desculpa, 10 anos depois, portanto, né, da Constituição atual, depois de 10 anos, o legislador achou por bem, então, dividir, colocar os militares estaduais em um canto, os federais em outro, os servidores em outro. Então, os militares estaduais não são servidores e não são federais, são estaduais, tá, senhores? Mas aplica-se a eles várias disposições a respeito da normativa aplicável aos militares federais, tá? Cabendo aqui o legislador, né, a revisão, que maravilha, um ar craseado aqui, ô Câmara, pelo amor de Deus, né? Um ar craseado aqui. Cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10. Senhores, isso aqui vocês vão ver, a gente vai verificar depois, que isso aqui diz respeito ao quê? Que são essas matérias? Aqui, ó, são os direitos, as garantias, os requisitos de ingresso, tudo isso. Tudo isso está onde, professor? Nesta lei, ó. Tá? Nesta lei. E vamos ver nesse curso. Sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Senhores, seguindo aqui, né, nós temos ainda o parágrafo 2º e nós temos o parágrafo 3º. O parágrafo 3º é uma super mega novidade que eu gostaria que você prestasse muita atenção, que isso aqui será objeto de prova, com certeza, porque toda banca adora, não é? Novidade. Eu vou falar disso aqui a respeito dessa novidade, que é a emenda constitucional 101, portanto, de 2019, né, senhores? Extremamente importante aí. Por quê? Porque ela introduziu no ordenamento jurídico brasileiro uma hipótese, uma possibilidade antes jamais imaginável, né? Que é a cumulação, né? Aplica-se aos militares, ó, do Distrito Federal, dos territórios, o disposto no artigo 37, inciso 16. Eu não vou revelar para você agora o que é isso aqui não, tá? Claro, se você for curioso, você vai correr lá na Constituição, né, na Constituição Federal, vai verificar do que se trata, né? Ah, eu sou agoniado, não sei o quê. Meu amigo, não seja precoce, para com isso, se segura, né? Se segura, novato. Nós vamos ver do que se trata isso aqui quando nós falarmos a respeito das carreiras, um pouquinho mais à frente nessa aula, possivelmente, né? Vou deixar você aí com a ansiedade. Com prevalência da atividade militar. Peraí, prevalência da atividade militar, você vai entender exatamente do que se trata isso aqui. Senhores, a Constituição do Estado do Tocantins, obviamente, que é, você sabe muito bem, a Constituição do Estado do Tocantins, tá? Ela é de 1989, tá? Ela é de 1989, mas em 98, que 2000, né, professor? Tá viajando. Em 98, posteriormente à emenda constitucional número 18, não é? Também de 98, só que a emenda constitucional aqui é emenda constitucional. Essa emenda constitucional alterou a Constituição Federal, eu vou mostrar para você. Ela alterou isso aqui, ó. Ela alterou o título, o nome da seção. Lá, antes também era assim. Dos servidores públicos militares no âmbito federal. Esse era o nome da seção. Você viu que o legislador federal, o Constituinte Federal, ele simplesmente eliminou isso aqui e colocou apenas o quê? Dos militares, dos estados, tal, etc. O Constituinte, o legislador estadualmente dormiu de botina, não fez o serviço, mas pelo menos ele alterou o caput do 13, né, do artigo 13. Quando ele alterou o caput do artigo 13, aí sim ele colocou, ó, os membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar são o quê? Militares, senhores, tirou servidores, né? Ele manteve o título aqui com a nomenclatura errada, porém o caput do artigo, que é o que nos interessa, fala em militares apenas, não fala em servidores. Regidos por estatuto próprio, a famigerada Lei 2578 de 2012, estabelecido em lei, ok, senhores? Seguindo aqui, meus caros, ó, só retomando aqui para você, tá? Gostaria que você viesse aqui comigo, por gentileza. Olha só, nós falamos então, em aulas anteriores, a respeito da natureza jurídica do militar, certo? O que o militar é? O militar é servidor, o militar é um agente político, afinal de contas, o que ele é? Como você viu, terminei de mostrar para você, a emenda constitucional, portanto, ela operou uma alteração na classificação, na nomenclatura, não só na nomenclatura, mas na classificação mesmo.
Até 98, o militar ele era servidor, isso era expresso na Constituição. Por mais estranho que isso pudesse parecer, o militar era servidor, ok? Apesar de que o regime dele fosse um regime distinto, olha só que louco. Ele era servidor, porém, não se aplicavam os vários direitos que o servidor tem, várias e várias vedações que o servidor não tem, o militar tem. Quer saber? Tá bom. O militar não pode fazer greve, tá? Não pode. Não pode. Militar não pode se sindicalizar, então não pode ter sindicato. O sindicato dos policiais. Não existe policial militar com sindicato, tá? Ele não pode se filiar a partido político. Nós já vimos isso em aulas anteriores, ok? Por isso que a Constituição, acompanha comigo na tela, a Constituição fez o seguinte, ela alterou, e em virtude disso, a natureza jurídica da condição do militar do Estado membro alterou também. Nós falamos já disso em aulas anteriores, mas eu gostaria de frisar e reprisar para você. Nós temos algumas correntes, olha aí. Nós temos 3 correntes dominantes aí. Uma delas vai dizer o seguinte, os militares ficaram excluídos da categoria de servidores públicos. Ora, em outras palavras, militar não é servidor, militar é militar. Militar tem uma condição própria, específica. A segunda corrente vai dizer o seguinte, são estatutos jurídicos distintos. Mas é correta a denominação servidores militares? Agora, com todo o respeito, repito, reitero com todas as vênias em relação ao professor José dos Santos Carvalho Filho, mas nós não concordamos com isso. Como é que o camarada tem estatutos diferentes, tem missões constitucionais diferentes, mas não, aí é possível chamar ele de servidor. Ele é um servidor militar. Não, ele é um agente militar, professor. Com todo respeito, obviamente, tenho uma grande admiração, é óbvio. Sou um dos discípulos do professor Carvalho, uma grande referência em direito administrativo, sem sombra de dúvida. Mas ele é um agente militar, não é servidor. Podemos misturar as bolas, Ou é uma coisa ou é outra. Não dá para misturar as bolas, o regime é completamente distinto. O próprio professor Carvalho fala isso, Eu acho que a nomenclatura mais acertada, portanto, é a proposta pelo professor Diógenes Gasparini, que é o quê? São agentes militares, ok? Então essa é a natureza jurídica. Vem aqui comigo, por favor. Olha só, acompanha aqui. Meu queridão, por que isso é importante, professor? Você vai ver durante todo esse nosso curso que o militar, por ter um estatuto, um regime próprio, ele tem, por exemplo, um regime de... ele não se aposenta, para início de conversa, tá? O militar não se aposenta, ele simplesmente se afasta do serviço ativo da corporação. Ele vai para inatividade, Eu vou repetir isso, por quê? Porque isso vai cair na sua prova e você vai acertar, ok? Em virtude dele ter um regime jurídico diferente, a missão constitucional dele é específica, Para você ter ideia, só para começar, militar não tem carga horária definida, sabia disso? Você nunca vai ver, nunca, se vê, tá errado, mas você nunca vai ver um concurso para a polícia militar, o bombeiro militar, que tenha lá, jornada de trabalho, 40 horas. Não, papai. Sabe por que isso não vai acontecer? Não faz sentido. Pensa só comigo. Suponhamos que aconteça um roubo a banco, numa modalidade chamada de novo cangaço. Não sei se você conhece, pesquisa depois na internet, isso aí é atualidades. Novo cangaço, senhores, é o seguinte, o cara não, Os caras, porque são muitos, normalmente vem de 10, 15, indivíduos em 2 caminhonetes, chegam, invadem uma agência bancária, como lá no cangaço mesmo, como acontecia lá no interior, no sertão, do Nordeste, Paraíba, Pernambuco, ok? Os camaradas rendem com armamento pesado mesmo, forte, armamento de furar motor de caminhão, ok? E depois o que eles fazem? Qual que é a estratégia deles? É se embrenhar no mato, fugir pela zona rural. Inclusive no estado de Tocantins existe até uma modalidade de policiamento específico, que é patrulhamento rural, específico para coibir, evitar, prevenir esse tipo de ação. Mas o fato é que aconteceu o roubo, os caras caíram no mato. Beleza. Meu amigo, quando isso acontece, a equipe que vai na frente, que está melhor posicionada, não vai parar. Aí vai ficar 24 horas, 36 horas seguidas, 40 horas seguidas. 72 horas seguidas, tá bom? Sem intervalo, 72 horas sem intervalo. É seguido, não estou falando nem por semana não, estou falando 72 horas seguidas, contínuas. Por quê? Porque não existe isso. Vai falar assim para o criminoso, ô, senhor criminoso, ó, o seguinte, o senhor vai dar um tempo aí, Vamos ter que trocar aqui o turno, Poxa vida, o senhor não coopera aí com a gente,
Não existe isso, senhores. Não existe essa possibilidade, é inviável. Então, é uma atividade que o camarada tem dedicação integral. Então, ele está lá e acabou. Não tem jornada mínima de trabalho. Máxima, desculpa, tem mínima, né? Que é a escala que você tem que tirar. Você vai tirar uma escalinha de 12. Olha, se você for feliz em encontrar uma de 12 por 24, você é um camarada muito feliz, né? 12 por 48, né? Normalmente vai ser 24 por 72, né? Mas possa ser que você encontre uma de 12 por 48. Vem aqui comigo, senhores. Vamos lá. Meus caros, portanto, a primeira carreira que nós temos dentro da Polícia Militar é o oficialato, do qual eu faço parte na condição de que, senhores, capitão, né? A honra e glória do Deus Altíssimo, sou capitão. Só que é interessante, né? Minha história é um pouco peculiar, porque eu iniciei na instituição na condição prática de soldado, né? Fui soldado na prática, fui cabo, fui sargento. Na minha época não tinha terceiro, não tinha segundo, para você não ficar abismado aí. Meu Deus, como é que o cara faz isso? Não, não tinha esses dois aqui, tá, senhor? Então já vim direto para cá, ó, para primeiro. Ok, depois vim para onde, senhores? Vim para cá, para subtenente. Depois, na minha época também não tinha segundo tenente, vim para primeiro tenente, tá? Atualmente, para honra e glória do Deus Altíssimo, sou capitão. Estou na condição de capitão, não sou, né? Estou na condição de capitão para prestar o melhor serviço para a sociedade tocantinense, no caso, tá, senhores? Mas por que eu estou falando disso? Porque é justamente a primeira carreira. E você, com certeza... Ah, professor, se eu entrar como soldado, eu entrando como soldado, eu posso chegar ao oficialato? Pode, com certeza, e você deve brigar por isso, brigar no bom sentido, no sentido da qualificação e etc. Tá, senhores? Meus caros, a outra que nós temos é a praça. São duas carreiras, né? Então aqui o indivíduo vai de um ponto a um ponto e aqui de outro ponto a ponto. Nós vamos ver cada uma dessas carreiras. Mas para isso nós precisamos ver antes alguns conceitos e definições militares que nós julgamos imprescindíveis para que você entenda a Lei 2.578, que nada mais é do que o nosso estatuto, senhores. É o que nós dissemos, a espinha dorsal, né? É justamente a espinha dorsal do nosso ordenamento casernal, é a Lei 2.578. Além dessa aqui, você tem a Lei Complementar 79, como nós dissemos, nós vamos ver essas leis, tá? Essas duas nós vamos ver. Além dessa aqui, nós temos também, por exemplo, a Lei 2575 de 2012. Essa aqui é uma lei muito específica. Ela não é cobrada, não é tradicionalmente cobrada, né? Nos concursos da Polícia Militar, porque ela trata de quê, professor? Trata de promoção, senhores. É uma parte extremamente importante que você com certeza tem interesse, né? Em promoção. Claro, você quer ascender na carreira, quer ou não quer? Você não quer entrar na carreira, na instituição e ficar lá eternamente como soldado, ou, né? Você não vai querer isso. Olha só, senhores, para que nós entendamos esses conceitos e definições militares, é necessário nós visitarmos, como nós dissemos a você, tanto a Lei 2.578, que é o nosso ordenamento, mas também com uma necessidade premente de visitarmos o Decreto-Lei 8877 de 83, conforme nós havíamos dito lá nas aulas anteriores, é um decreto editado pela União exercendo a sua competência privativa, ok? Seguindo aí, senhores, o primeiro conceito, não poderia ser outro, conceito de hierarquia. Vem aqui comigo, você se recorda no início dessa aula, que lá no artigo 42 da Constituição Federal vem dizer o quê? Vem dizer que a hierarquia e a disciplina são as vigas, são as bases fundamentais das instituições militares. Senhores, esse assunto, hierarquia e disciplina, ele cai muito, mas muito mesmo, muito mesmo. Na verdade, ele nem cai, né? Eu gosto de dizer que ele despenca, meu querido. Então, você já sabe, coloque sua barba de molho, filhão. Né? Fica ligado porque hierarquia e disciplina, acompanha na tela, são as bases. Portanto, vamos começar por a hierarquia, artigo 13, parágrafo 1º da 2.578. Está lá. E também artigo 2º, item 15, do Decreto-Lei 88777 de 83. Qual seria esse conceito legal? O artigo 3º, parágrafo 1º da 2.578 nos traz o seguinte conceito. A hierarquia militar consiste, então aqui é o conceito, vai dizer o que é,
na ordenação da autoridade em níveis diferenciados dentro da estrutura da corporação. Vem aqui comigo. Amigo, você lê isso, você fica... Cara, como é que eu vou memorizar um negócio desse? Hein? Como é que eu vou memorizar um negócio desse? Calma. Veja, esse é o conceito legal. Nós temos um conceito doutrinário, formulamos um conceito doutrinário, mas eu gostaria que você entendesse que aí sim, qualquer lugar que cair, você vai lembrar e você vai marcar, você vai fazer, né? Vai fazer o seu gol. Agora, vem aqui na tela comigo para você ver uma questão. O conceito doutrinário que nós formulamos, ele tenta justamente clarear, dar uma clareada no conceito legal. Senhores, a hierarquia, portanto, é o escalonamento das atribuições. Veja que a lei, ela fala em ordenação da autoridade. Toda vez que você fala em ordenação, você lembra de quê? De ordem, né? Autoridade. Toda vez que você fala em ordenação, você lembra de ordem, não é isso? Claro. Olha só que interessante. Quando você tem lá, ó, o soldado, ou você tem o cabo, ou você tem o sargento, né? Veja que eles não estão numa ordem, claro, estão numa ordem, mas nós preferimos falar, ao invés de usar autoridade, preferimos falar em atribuições, porque se você for observar, cada um desses aqui, ó, tem um rol de atribuições, de deveres, de funções, tá? O soldado, ele tem lá o rol de atribuições dele, você vai fazer isso, fazer aquilo, quem diz isso? É a lei, né? É a lei que diz. Ou superior hierárquico, dentro, claro, dos limites legais. O cabo vai ter um outro rol e o sargento outro. Mas, veja, como eles estão em níveis diferentes, é por isso que é uma hierarquia, nós vamos falar que isso é um escalonamento. Veja, escalonamento, isso lembra, escalonamento, lembra o quê? Lembra um escalonamento, lembra uma escada, senhores, olha aí. Parece uns degrauzinhos, ó. Essa aqui é a verdade. Parece um monte de degraus. Ora, se é degrau, só pode ser uma escada. Mas nós estamos falando de hierarquia, então não pode ser escada. É um escalonamento. Escalonar é fracionar. Só que em níveis diferentes, né? Agora, escalonamentos de quê? Da autoridade, nós preferimos falar em atribuições. Cada um aqui tem um rol de atribuições. Nós preferimos falar em atribuições. Das atribuições, das prerrogativas e do poder em níveis diferenciados. Esse é o conceito que nós propomos para você, ok? Para que você tenha uma facilidade maior aí de memorizar o que vem a ser hierarquia. Hierarquia, portanto, em outras palavras, nada mais é do que isso aqui, ó. Ó, é esse escalonamento, essa divisão das atribuições, das prerrogativas em níveis diferentes. Olha aqui, ó. Isso é hierarquia, ok? Muito bem, senhores. Gostaria que você fizesse aqui a seguinte observação. Acompanhe comigo. Acompanha comigo. Olha aí, ó. A autoridade e responsabilidade cresce com o grau hierárquico. Agora vem aqui comigo. Muito lógico isso. Muito lógico. Vamos só pensar o seguinte. Você tem irmão? Se você tem irmão, ele é mais novo, mais jovem ou mais velho que você? A sua mãe, né? Sua mãe quando ela sai de casa. Para quem que ela dá a função de cuidar de todo o restante? Hein? É para o mais jovem ou para o mais velho? Hã? Normalmente é para o mais velho. Se você, filhão, é mais velho e a sua mãe dá a incumbência para o seu irmão, cara, você é um bosta. Fala sério. Como é que... Cara, você tem 10 anos, um exemplo, né? Lembrando da sua infância. Você tinha 10 anos, seu irmão tinha 5. Ela olhava pro seu irmão e disse, olha, cuida do seu irmão mais velho. Pô, não faz sentido, né, cara? Se você passou por isso, cara, assim, pô, você foi um grande bosta, né? Vamos falar sério. Essa que é a realidade, né? Mas olha só, acompanha comigo na tela. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Naturalmente, né, senhores? Se você tem um soldado, né? Famoso... Hoje nós no Tocantins, eu vou até adiantar aqui para você, nós temos 2 soldados. Nós temos o soldado. Nós temos soldado segunda classe, isso aqui é novo, é extremamente novo, tá? E primeira classe. Inclusive não tivemos nenhum concurso depois disso aqui. Será o primeiro concurso, você vai fazer o primeiro concurso depois disso aqui. O soldado primeira classe ele tem um macarrãozinho na manga, tá? O segunda classe, ele não tem nada, é o famoso manga lisa, lisa, parece que passou vaselina e caiu tudo, não tem nada, né? Mas ainda assim, o soldado de segunda classe,
É autoridade, senhores. Autoridade militar, entendeu? Você vai colocar a farda e vai tirar a onda, entendeu? Vai meter a farda na carcaça, vai entrar na viatura, entende? As meninas vão olhar, né? Já vão ficar beiçando uma com a outra ali e tal, e você vai tirar a onda. Melhor do que não ter nada, né? Então, o cara não tem nada na manga, mas tem na carcaça que é a farda, que é o manto sagrado, que interessa, tá, senhores? Então lá, o soldado e tem o cabo. O cabo, senhores, ele cresceu na hierarquia, então a responsabilidade dele é maior. Ele está crescendo aqui, ó, o poder, a autoridade cresce também, né? Sargento e tal, só que a responsabilidade cresce. Mas, a cada momento que ele cresce na hierarquia, cresce a responsabilidade. Se o senhor cabo, autoridade máxima, aquele que deu o pulo do gato angorá, deixou de ser soldado, passa a ser cabo, erra, a punição, a responsabilidade dele é maior. Por ser maior, ele vai ter uma punição mais severa em relação ao soldado. O soldado está chegando, é novinho, entendeu? É afoito. Tem um soldado precoce, né? Você se lembra quando você tinha 15 anos? É, você se lembra, né, malandro? Você tinha 15 anos, hoje em dia as coisas são diferentes, né? Você que está aí já estudando e tal, a realidade, talvez ainda você não tenha pego essa realidade ainda. Quando você tinha 15 anos, você tinha aquela sua revista, né, malandrão? Você escondia ela, né, cara? Ficava, nossa senhora, que sua mãe ia mexer nas coisas, e meu Deus, minha mãe me acha um negócio desse aqui, aí que vergonha, né? Mas acontece o seguinte, você era precoce, né? Você não era nenhum campeão, não. Você deu 2 minutos ali, moço, 2 minutos você já tinha marcado uns 3 gols, não é verdade? Fala pra mim, rapaz, confessa. Então, o soldado normalmente ele é precoce. Por isso que tem um cabo, com a autoridade do cabo, para poder falar, calma, soldado, você tá doido? Fica tranquilo, o cabo tá no comando. Quando o soldado erra, a paulada é menor. Quando o cabo erra, é maior, porque a responsabilidade dele é maior. Ficou claro isso? Muito bem, senhores. Vamos sapecar, vamos seguir aqui, queridão, porque eu quero uma farda nessa sua carcaça lambona, né? Eu tenho um amigo, ele passou, quando ele passou na corporação, a gente foi fazer o curso junto. Ele era apelidado de Feinho. Olha, rapaz, todo instrutor chamava ele de Feinho. Meu amigo, existe esperança para sua vida, e essa esperança chama-se farda, tá, queridão? Mete uma farda nessa sua carcaça imundiçada de feia, que você vai se tornar um cara, um galã. Olha só que beleza, né, cara? Você vai se tornar um galã, rapaz. Esse feinho, pronto, né? Vem aqui comigo. Esse feinho, ele se tornou galã, né? Se tornou galã e foi um negócio realmente impressionante. Mas vamos voltar aqui, rapidinho. A organização da hierarquia se faz por pós-graduações e dentro de um mesmo posto, ou graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. Nós vamos ver mais a respeito da antiguidade, tá, senhores? Senhores, escala hierárquica, próximo conceito importante. Artigo 2º, item 11, de onde? Do decreto 8877 de 83. Escala hierárquica nada mais é do que a fixação ordenada dos postos, graduações existentes nas polícias militares. Aqui você pode incluir também corpo de bombeiro militar. Se você se recorda, nós falamos que a hierarquia é o escalonamento. E esse escalonamento lembra o quê? Lembra uma escada, né, senhores? Olha aí um macete para você, Carol. Lembra uma escada. Bom, como nós estamos falando de hierarquia, nós vamos falar escada hierárquica, né, filhão? Você não é um retardado para falar escala hierárquica, né? Você vai falar em escala hierárquica, por quê? Porque ela contém os postos e graduações em ordem, organizadamente. Ficou claro isso? Muito bem, isso é escala hierárquica, tá? Próximo. Eu gostaria de agradecer você por acompanhar esta aula, ok? Forte abraço e até a próxima.